Hoje eu vou falar do Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Então, esse livro é um clássico. Ele foi publicado em 1953. É basicamente uma história de uma época em que livros são proibidos. Livros são queimados. São considerados aquilo que nos traz toda a infelicidade do mundo, aquilo que nos faz sofrer, porque a gente fica pensando demais, fica questionando demais todas as coisas, e aí a gente fica muito triste, e aí a gente sofre. Então, os bombeiros, eles agora têm uma nova função. A função dos bombeiros agora é queimar livros. E as pessoas que gostam de livros escondem livros, mas se os livros forem descobertos na casa delas, elas sofrem punições. Tem um filme sobre esse livro, que também se chama Fahrenheit 451, né? Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu tinha estudado um pouco sobre ele. Às vezes isso ajuda, às vezes atrapalha. Quando você estuda, tem um monte de referências sobre o livro antes de ler, né? Porque eu fico sempre na dúvida. Às vezes parece que ajuda, porque por um lado te dá um impulso para ler o livro, e às vezes parece que só atrapalha porque, sei lá, porque você fica com aquelas informações e aquelas informações influenciam a leitura que você vai ter. Então, eu, em geral, não gosto de ler nada sobre o livro antes de ler o livro, né? Mas eu sabia, por exemplo, que essa referência, né, dos livros sendo queimados era uma referência aos livros que Hitler queimou durante a guerra, né? Era uma referência ao nazismo, porque Hitler fazia isso, existiam livros que estavam banidos. Eu sabia disso quando eu li Fahrenheit 451. Mas o que eu acho mais interessante da escrita do Ray é que é um livro de literatura fantástica que não me parece um livro de literatura fantástica. Ele não é escrito assim, enfatizando o tempo todo o absurdo ou o que existe de diferente naquela sociedade. A linguagem que ele usa é uma linguagem muito de romance contemporâneo. As coisas são ditas como se fossem óbvias, como se nada daquilo fosse absurdo. E isso causa na gente um estranhamento tão grande. Hoje em dia, embora a gente não esteja na Segunda Guerra Mundial, embora a gente não tenha uma lei dizendo que livros são proibidos, ou que, né, enfim, que a gente tenha que queimar livros, ou que, enfim, né, a gente pode ter livros, a gente sofre represálias em relação aos conteúdos que traz, aos livros que lê. Existe ainda esse ranço, essa coisa de que, não, lê demais e aí filosofa demais e aí sofre demais. Talvez fosse melhor não pensar tanto. Talvez fosse melhor simplesmente viver a vida e não teorizar tanto. Muita gente fala nisso. Então, eu acho que eu leria esse livro se fosse para pensar não só nessas coisas assim, mais óbvias, né, mais absurdas, né, que ainda existem hoje, e bastante, infelizmente, de pessoas que dizem que você não pode ler ou que te proíbem de ler coisas, né, de pessoas que dizem que certo livro, que se você lê um determinado livro, você vai, não sei, que um livro determinado é do mal, que esse livro não pode ser lido nunca, que esse livro está influenciando mal os jovens, alguma coisa assim, né? Esse tipo de censura que ainda existe. Mas também para pensar sobre o próprio ato de ler, sobre a falta que ler faz, sobre o que é ler para você, né? Se você está começando a ler agora, ele não é um romance difícil de ler, não, na minha opinião, porque ele não tem uma linguagem rebuscada. Essa tradução é uma tradução bem acessível, uma tradução bem interessante. Então, assim, não acho que seja um livro difícil de se ler, uma leitura complicada. Nesse sentido, eu acho que é literatura fantástica de primeiríssima qualidade. Porque, pra mim, a literatura fantástica serve pra gente tornar algumas coisas absurdas, algumas características que são possíveis absurdas, e aí brincar com as consequências desse absurdo, né? Ajuda a gente a pensar na realidade que de fato existe, né? A gente pensar no que de fato existe na nossa sociedade hoje,
e exagerar algumas características e metaforizar algumas coisas para pensar no que está acontecendo de fato hoje em dia, né, sob a nossa perspectiva. E esse livro faz isso muito bem. E apesar de ser um livro da década de 50, publicado na década de 50, ele fala totalmente sobre processos de censura e tal que estão acontecendo até hoje. Então, acho que é isso.